noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Novamente, gostaria de agradecer a todos que demonstraram interesse pelo nosso evento, ao professor Fernando e principalmente ao professor Davi, que topou fazer essa exposição conosco, que topou vir nos ensinar um pouco mais do que viemos a discutir durante todo o tempo, toda a formação. Esse evento é organizado pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Lavras. Nós somos uma entidade extensionista vinculada ao Departamento de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Federal de Lavras. E hoje vamos discutir direitos humanos, o que mostram, o que escondem, o que exigem de nós. Essa exposição vai ser ministrada pelo professor Davi Gomes. O professor Davi tem uma vasta carreira e como professor universitário, ele que já lecionou na Universidade Federal de Ouro Preto, posteriormente aqui na nossa Universidade Federal de Lavras, onde permaneceu até 2017, para onde se mudou para a Universidade Federal de Minas Gerais, a faculdade onde se graduou, concluiu seu mestrado e também seu doutorado e permanece até hoje ministrando aulas. Gostaria de agradecer a todos pela presença, especialmente aos mais de 83 inscritos e interessados, e em nome dos 13 membros da clínica, gostaria de agradecer a todos, e, novamente, além de agradecer, expor a situação que passamos agora há pouco, a reunião já iniciada, a exposição do professor Davi já iniciadas, tivemos uma interrupção pela propagação de um link e alguns ataques, algumas coisas sem sequer explicações, nosso link teve que ser removido e o acesso aos inscritos e aos que tinham interesse teve que ser restrito e restrito apenas a nós, membros da clínica, com a segurança de um e-mail institucional da Universidade Federal de Lavras, para evitar que ataques como esse continuassem, mas que agora será publicizado para todos nos meios de comunicação da clínica a gravação de toda a exposição do professor. Quanto à certificação, a certificação será feita ainda assim, antes do fim de todo o ocorrido, teve sim o registro dos presentes na reunião, teve o registro do que aconteceu na reunião. Então, os presentes na reunião até o seu encerramento receberão a certificação e pelo via do SIG, e assim que estiver publicizado, nós entraremos em contato via e-mail e nas redes sociais da clínica. Novamente, gostaríamos de agradecer e nos desculpar pelo ocorrido. Passo a palavra ao professor Fernando Nogueira, nosso orientador. Bom, perfeito. Eu vou ser bem breve na minha fala, né? Deixar apenas registrado que essa é uma segunda gravação, uma vez que a primeira foi alvo de ataques, né, eletrônicos, de pessoas que resolveram turbar e atrapalhar esse espaço de construção coletiva de conhecimento que a Clínica de Direitos Humanos articula junto com o professor Davi hoje. Deixar muito claro que não seremos silenciados, não seremos silenciadas. Não é à toa que esse tipo de ataque ocorre numa palestra que versa sobre direitos humanos, uma palestra ministrada pelo professor Davi Gomes, que me disse agora há pouco que não teve como a primeira experiência desse tipo de ataque hoje. Ele já sofreu em outros momentos, em outras falas, esses ataques que se tornam cada vez mais corriqueiros quando há alguém, em especial dentro da academia, mas também fora, versando sobre direitos humanos, sobre democracia, sobre a luta contra o avanço do autoritarismo, o avanço da negação das prerrogativas mais básicas de todo e qualquer ser humano, né? Não é à toa que esse tipo de ataque ocorre nesses espaços, né? De toda maneira, passar. Agradecemos novamente o professor Davi, a gentileza de estar conosco hoje, a gentileza de recomeçar a sua intervenção após esses ataques. Professor Davi Gomes, que nós deixamos registrado aqui,
é uma pessoa, além de ser uma referência no direito constitucional, na filosofia do direito, na teoria do direito, hoje, não só localmente ou regionalmente, mas nacionalmente, é um grande intelectual da área, é uma pessoa compromissada com as grandes causas da humanidade, com a causa dos direitos humanos, e é uma pessoa que eu tenho uma proximidade, é um amigo, além de um interlocutor, uma pessoa que eu admiro bastante, e que foi muito importante para o nosso curso de Direito na UFLA, né? Foi muito importante mesmo, foi importante para os nossos alunos e as nossas alunas, foi importante para o curso em si, pelo que apresentou como professor e sempre apresenta, e particularmente deixar essa nota muito importante para mim. Ele já fez algumas gracinhas aí falando sobre a culpa que eu imputo quando eu estou um pouco bolado com a vida acadêmica, mas é uma pessoa que foi muito importante para a minha própria posição, por eu ser hoje um docente e estar aqui coordenando essa clínica, esse espaço que hoje é franqueado à presença do professor Davi, para nos ensinar ainda mais sobre esse tema do qual ele tem domínio e tem um compromisso de vida de muito respeitável. Então, sem mais, passo a palavra ao professor Davi, agradecendo, dizendo que o facho não passa. Aqui não. Aqui vocês não se criam. Obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal da clínica. Obrigado, professor Fernando. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu retorno para falar para o corpo discente da UFLA, do curso de Direito, desde que eu deixei a condição de professor da instituição. Cheguei a estar na UFLA para um evento em 2018 sobre os 30 anos da Constituição de 88, mas a convite do Departamento de Ciências Humanas, do professor Marcelo Silva-Bricker e do então professor da UFLA, Mário Fleck, hoje meu colega aqui na UFMG, da área da filosofia, mas, enfim, no evento do DCH, não no evento do direito. É uma alegria muito grande voltar a falar para a comunidade discente do direito UFLA. Então, obrigado mesmo pelo convite, ao pessoal da clínica, ao Fernando. Fernando é um velho amigo, um velho interlocutor, companheiro de vida, de lutas em prol, dentre outras coisas, dos direitos humanos. Então, é realmente um motivo de muita felicidade estar com vocês aqui nesse momento, né? Fernando, ele se incomoda um pouco mais do que eu com esses obstáculos no meio do caminho, né? Eu lembro de uma coisa interessante, né? Uma das figuras intelectuais que eu mais admiro é o professor Menelik de Carvalho Neto, ex-professor da UFMG, já há muitos anos na UNB, e num evento em Curitiba, em 2017, né, todo mundo muito triste com o que o Brasil vinha vivendo desde 2016, né, um congresso de direito constitucional e todo aquele clima de, olha, a ordem constitucional está em perigo, alguns mais afoitos, já acabou, não tem democracia, não tem constituição no Brasil e tal, todo esse clima que a gente vem vivendo já há alguns anos aqui no Brasil. E na hora da fala do Menelik, ele virou assim, uai, gente, Constituição é luta, sempre foi. Vocês acharam que estava ganho fácil desse jeito? Então, eu fui aprendendo um pouco com essa tranquilidade, talvez de dizer, olha, estamos na periferia, uma das sociedades mais perversas, mais desiguais do mundo. É claro que os obstáculos vão aparecer. Então, realmente, me sinto velho demais para me espantar com alguma coisa do nosso mundo, sobretudo da nossa sociedade brasileira, no auge aqui dos meus 30 e poucos anos. Então, não me assusta, não me desespera, e serve como lição, né? Falar de direitos humanos, lutar por direitos humanos na periferia é isso. É o tempo todo ser interpelado pelo autoritarismo, ser invadido, ser ameaçado, e entender que a única coisa que você tem a fazer é começar de novo. Eu gosto muito de um livro que fala, dentre outras coisas, muito de Belo Horizonte, né, que é o Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E lá tem uma passagem muito famosa, muito conhecida, vocês acham em qualquer site de citação de frases, né,
e que é mais ou menos isso, né? Fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, da procura um encontro, a certeza de que você não ia conseguir terminar, de que você ia precisar começar de novo, né? Não vou lembrar, estou citando de cabeça aqui, mas é um pouco isso, lutar por direitos humanos, lutar por uma sociedade mais justa, num país periférico tão desigual, de uma sociedade tão perversa como a nossa. Exatamente saber que você vai precisar recomeçar sempre de novo a luta, que você vai ser atropelado sempre de novo, que você vai perder, perder, perder. Mas para falar com Darcy Ribeiro, eu não queria de maneira alguma ter vencido todas essas lutas. Estou muito feliz em estar do lado dos derrotados. Então, é comum, e não tem um momento mais adequado para discutirmos tudo isso, e não tem um jeito melhor, talvez, de começarmos nossa conversa sobre direitos humanos. Né? Preciso também começar fazendo menção ao Jacarezinho, não é preciso dizer muita coisa, né? Acho que o evento fala por si só, mas me parece que a melhor análise teórica possível do Jacarezinho é uma música do Rapa, né? Tribunal de Rua, que termina mais ou menos assim, né? Era só mais uma dura, resquício de ditadura, mostrando a mentalidade de quem se sente autoridade nesse tribunal de rua. A música fala exatamente de uma abordagem violenta, agressiva, em desconformidade com o Estado Democrático e Direito das forças policiais. Esse é o Brasil. O que assusta é o Jacarezinho, mas o que mais assusta é que, se o Jacarezinho veio à mídia, é porque cotidianamente há uma sucessão imensa de casos parecidos de menor dimensão que não chegam à grande mídia, que simplesmente viram estatística. Jacarezinho não é exceção entre nós. Jacarezinho é a regra entre nós. Então, fica registrada a memória e fica registrado o convite para que entendamos o Jacarezinho nesse sentido. Não adianta nada ficar colocando no Facebook, somos todos Jacarezinho, mudando os avatares de rede social e tal. Olha, Jacarezinho é o cotidiano. Né? Para mencionar uma outra passagem da discografia do Rapa, digamos assim, o Jacarezinho é o exemplo um pouco mais superdimensionado do rodo cotidiano que as comunidades pobres no Brasil sofrem diuturnamente. Feita esse registro inicial, essa consideração inicial, né, eu queria começar com um texto do Marx, né, e aí agora realmente ficou terrível isso aqui, agora virou uma conspiração comunista, né, direitos humanos começando com Marx, aí agora realmente não temos mais solução. Mas trazer um texto do Marx, um texto menos conhecido, dos menos relevantes, assim, para alguns intérpretes, né, para outros intérpretes é um texto dos mais fundamentais, mas, enfim, dos menos conhecidos por quem não é especialista, que é um textinho do início da década de 1840, intitulado A Questão Judaica. E nesse texto, né, dentre outras várias coisas, o Marx vai dizer, olha, isso aí que se chama e se proclama como direitos do homem, né, naquele contexto essa era a nomenclatura, né, direitos do homem, o homem representando o ser humano como um todo, os elementos misóginos de constituição de mundo, etc., mas essa era a linguagem da época. Então, os direitos do homem, ou os direitos humanos, digamos nós hoje, vai dizer o Marx naquela época, eles nada mais são do que direitos que expressam um indivíduo egoísta burguês. Então, os direitos humanos, naquele momento, os direitos do homem, seriam simplesmente a expressão do individualismo egoísta burguês. Por que eu quero começar com esse texto? Esse texto é, sem dúvida, um dos primeiros, talvez o primeiro, não sei, não me importa quem foi o primeiro, esse tipo de preocupação para mim não faz sentido, a história é sempre muito mais vasta do que a gente dá conta, mas certamente foi um dos primeiros que levantam uma suspeita sobre os direitos humanos e que inaugura uma polêmica que vai marcar a história dos direitos humanos ao longo da modernidade e que chega com muita força nos dias de hoje. Afinal de contas, direitos humanos não escondem sempre algum tipo de dominação. A retórica dos direitos dos
homens, aquele tempo, ou dos direitos humanos como um todo hoje, não esconde consigo algum tipo de opressão, algum tipo de dominação. Essa mesma suspeita, né, ela permanece extremamente atual em diferentes correntes teóricas. Uma das pessoas que mais se destacou quanto a isso nos últimos tempos foi um intelectual grego, radicado, se eu não me engano, na Inglaterra já há algum tempo, que é o filósofo Costa Douzinas. Tem textos publicados, traduzidos para o português, talvez o mais importante seja um texto, um livrinho intitulado O Fim dos Direitos Humanos. E que o professor Fernando está ali, inclusive, trazendo para nós a imagem do livro, né? E o Costa Douzinas atualiza essa suspeita. A posição dele é uma posição complexa, não vou entrar mais a fundo na posição dele aqui, mas atualiza, né? Outros intelectuais de grande porte têm dado sequência a essa suspeita com ferramentais teóricos próprios. George Agamben seria um. Muitas intelectuais e muitos intelectuais filiados, seja uma posição Foucaultiana, seja mais recentemente ao chamado giro decolonial. Então, não vou me prender a uma ou outra forma específica dessa suspeita, mas como primeira parte da minha palestra, eu queria que a gente entendesse que existe essa suspeita e que ela não é nova. Uma suspeita de que falar em direitos humanos, na verdade, é falar em uma opressão oculta. E por isso o título da minha palestra, o que esses direitos escondem? O que eles ocultam de nós? Atualizada para os debates contemporâneos, o principal elemento dessa suspeita tem um caráter geopolítico hoje em dia. É a suspeita de que, na verdade, os direitos humanos nada mais são do que um discurso eurocêntrico, ou, no máximo, norte-centrado, para abranger tanto a Europa quanto os Estados Unidos, o norte geopolítico do mundo. Uma retórica eurocêntrica, norte-centrada, que justifica uma expansão imperialista, colonial ou neocolonial, mundo afora. Talvez a principal figura que assuma hoje essa suspeita no mundo seja uma suspeita neocolonial, imperialista, quanto ao significado dos direitos humanos, significado prático dos direitos humanos. E eu entendo que qualquer pessoa num país periférico, miserável, desigual como o Brasil, que queira falar em direitos humanos, efetivamente com compromisso com uma sociedade menos desigual, mais livre, mais igualitária, mais justa, qualquer pessoa que tenha a bandeira dos direitos humanos e que não veja nessa bandeira uma mera retórica de uma expansão imperialista, precisa dar conta de responder a essa suspeita. Bom, mas esses direitos humanos, na verdade, não são aí só um outro jeito de falar dominação, não? Então, a primeira parte da nossa conversa é essa. Existe a suspeita. Essa suspeita não é nova. Ela existe pelo menos desde o início do século XIX. Ela acompanha a própria história da evolução dos direitos humanos. Ela é uma polêmica típica da modernidade. Atualizada, ela aparece hoje fundamentalmente como uma polêmica quanto ao que seria um caráter eurocêntrico, norte-centrado, imperialista, colonizador dos direitos humanos. E essa suspeita, uma vez existindo, precisa ser respondida de maneira satisfatória por quem, numa sociedade periférica como a nossa, diz ter um compromisso com direitos humanos. Por que vocês, por exemplo, da Clínica em Direitos Humanos da UFLA, são uma clínica de direitos humanos? Que sentido faz para vocês dizerem isso? Essa é a primeira parte da nossa conversa. Passando para a segunda parte da nossa conversa, eu vou apresentar a minha resposta. Quer dizer, não são só uma retórica de dominação. Para isso,
né, eu vou me valer de algumas categorias teóricas. A primeira delas é uma distinção, vou escrever aqui também no chat, para quem está aqui na sala acompanhar com mais precisão, entre contexto de gênese e contexto de validade. O que é o contexto de gênese de alguma coisa? É o contexto no qual alguma coisa surge. E o que é o contexto de gênese de uma ideia? É o contexto no qual uma ideia surge. Qual que é o contexto de gênese da ideia dos direitos humanos, ou dos direitos humanos como norma, como prática? O contexto efetivo de gênese é o norte, é a Europa e, mais à frente, os Estados Unidos. A polêmica que vai dar lugar à ideia de direitos humanos, há suspeitas interessantes de que tenha, na verdade, surgido aqui no lado colonizado, né? O Dussel, por exemplo, vai insistir um pouco nesse sentido, né, de como que todo o debate moderno da filosofia europeia se inaugura num debate sobre a alma do indígena na América. Não vou entrar nesse tipo de debate aqui, mas o ponto importante como norma reconhecida e como prática com algum grau de eficácia, os direitos humanos têm como contexto de gênese a sociedade do Norte. Então, há um contexto de gênese, que é europeu, que é norte-centrado. Agora, o contexto de gênese determina, define, limita, ao mesmo tempo, necessariamente, o contexto de validade de uma ideia? Não. E aqui está o pulo do gato. Quando é que uma ideia vai poder ter como contexto de validade um âmbito muito mais vasto do que o seu contexto de gênese? Por exemplo, quando é que uma ideia como direitos humanos, que tem um contexto de gênese europeu, norte-centrado, vai poder ter um contexto de validade que não se resume à Europa e ao norte? O que é isso, né? Quando é que eu vou poder dizer que uma ideia como direitos humanos é válida para além da Europa onde ela surgiu? Eu vou voltar ao Marx de novo, né? Agora que invadiram a aula, então eu fiquei com mais vontade de falar do Marx. Nem ia usar o Marx para falar nesse momento, mas agora eu vou. Né? A gente pode pensar, por exemplo, a teoria do capitalismo do Marx, a crítica da economia política do Marx. Para mim, o elemento principal da obra dele. E, na minha opinião, segundo ele também era. O pessoal fica estudando o jovem Marx, jovem Marx, jovem Marx. O Marx mesmo achava que o importante da obra dele era o Capital, a obra madura. Mas aí são discussões mais de nota de rodapé. Bom, a crítica ao capitalismo que o Marx desenvolve, ela nasce e se desenvolve na Europa. Mais especificamente, ele vai dizer, eu investiguei sobretudo e escrevi essa obra na Inglaterra, que é, naquele momento, o país mais avançado do mundo em termos capitalistas. Agora, isso significa que os elementos fundamentais da obra dele de crítica ao capitalismo só sirvam para a gente pensar a Europa, e mais restritamente ainda a Inglaterra, que esse é o contexto de Gênese? Não. E parece muito claro que hoje nós podemos usar o arcabouço fundamental da crítica da economia política do Marx para pensar o capitalismo global. Com adaptações, com atualizações, mas o arcabouço fundamental não muda. Qualquer pessoa que tenha se dado ao trabalho de ler os 3 volumes do Capital, né, 3 calhamaços, consegue ver muito claramente. Até sistema financeiro, crédito e banco, está lá no livro 3 de maneira muito clara. Marx é extremamente atual. Então, por que eu posso usar a obra do Marx para pensar o capitalismo na periferia? Porque o capitalismo, embora exista inicialmente na Europa, ele veio historicamente a existir também na periferia. Se eu tenho capitalismo lá e tenho capitalismo aqui, uma obra que nasceu lá também é válida para eu entender o que acontece aqui.
Então, o contexto de gênese de uma obra não limita o contexto de validade dessa obra. Tudo vai depender de se, para além do contexto de gênese, eu encontro em outros lugares do mundo as mesmas condições sociais gerais que levaram à elaboração daquela teoria naquele lugar. Então, quais eram as condições sociais gerais que levaram Marx a escrever a sua análise do capitalismo? O capitalismo, modo de produção capitalista como forma de organização total da sociedade. Essa mesma forma de organização, esse mesmo modo de produção existe na periferia? Existe. Então, a obra, embora tenha como contexto de gênese o norte, a Europa, tem validade também para nós pensarmos o capitalismo na periferia, porque existe capitalismo na periferia. E aí o paralelo com os direitos humanos não é difícil. Como que essa ideia surge? Olha, inicialmente ela surge mesmo para lutar contra a opressão, para assegurar o indivíduo contra a opressão do Estado, para assegurar o indivíduo contra a opressão do outro, e para proteger, né, de maneira muito abstrata, o elemento universal no ser humano, aquilo que todo e qualquer ser humano tem como dignidade própria. Bom, me parece muito claro que isso também acontece fora da Europa, que também fora da Europa é preciso lutar contra a opressão do Estado, de outros seres humanos. À medida que a história foi avançando, foi ficando mais claro que era preciso proteger também contra as grandes corporações econômicas, contra a depredação ambiental, etc, etc, etc. Então, também fora do norte, também fora da Europa, é preciso essa proteção. Também fora do norte, existe essa humanidade em cada uma e cada um de nós. Também existe um ser que sofre em cada ser humano, ser que sofre, que por sofrer precisa ser protegido. Em palavras muito secas, né? É exatamente porque ser humano é uma coisa que existe em qualquer lugar do mundo, não só na Europa, que direitos humanos, embora sejam uma ideia cuja gênese é europeia, são uma ideia cuja validade ultrapassa, transcende a Europa, transcende o Norte. Então, essa distinção entre contexto de gênese e contexto de validade nos ajuda a nos proteger dessa crítica. Ah, mas é um troço europeu. Nasceu lá, tudo bem. Esse é o contexto de gênese. Não quer dizer que o contexto de validade se restringe apenas ao contexto de gênese. Eu posso levar uma ideia para além do seu contexto de gênese, se as condições sociais que levaram ao surgimento daquela ideia também se fazem presentes para além do contexto de gênese. Quais são as condições sociais que levam ao surgimento da ideia de direitos humanos? As normas, as práticas como um todo dos direitos humanos. Basicamente, é a humanidade que sofre, que é ameaçada, que é desprotegida, que precisa de proteção. Isso existe para além da Europa? É claro que existe. Então, essa ideia de direitos humanos, embora tenha como gênese o norte, a Europa mais especificamente, nada impede que ela seja também utilizada por nós, para além da Europa, para além do norte. Ela não necessariamente é simplesmente uma retórica expansionista de dominação. Ela pode ser também, a gente vai conversar daqui a pouco, mas não necessariamente é. E se eu falei, né, primeiro, do que esses direitos humanos talvez escondam de nós, que é a segunda parte do meu títulozinho da fala de hoje, eu ponho agora, então, a primeira parte do título, né, direitos humanos. O que eles nos mostram? Bom, eles nos mostram, na verdade, um traço muito específico da nossa condição humana. Basicamente, uma vulnerabilidade universal. Somos seres carentes ao extremo e vulneráveis ao extremo. Na Europa, na África, na Ásia, nas Américas. O grau efetivo dessa vulnerabilidade vai variar. Mas mesmo o indivíduo na família mais bem abastecida da Noruega neste momento,
como ser humano, é vulnerável, é frágil, é carente, precisa de proteção. É essa carência universal, essa vulnerabilidade universal que esses direitos humanos nos mostram. O quanto a nossa existência é precária. O quanto a nossa existência é vulnerável. O quanto nós dependemos tanto de uma intersubjetividade que nos proteja e que se expressa, dentre outras coisas, em normas que protegem os direitos humanos. E aqui não estou me referindo aos conceitos de precariedade, de vulnerabilidade de uma grande filósofa como Judith Butler, uma grande intelectual, mas não há novidade alguma nessa ideia. Essa vulnerabilidade fundamental de nós humanos é basicamente uma categoria hegeliana, né? Judith Butler conhece muito bem Hegel e vem como um elemento presente em toda a tradição de pensamento crítico há alguns séculos. Tá? Com todo respeito a Butler e a obra dela, não há muita novidade em afirmar esse caráter de uma precariedade compartilhada, de uma vulnerabilidade, há uma diferença na obra dela quanto a esses conceitos, enfim, não vou entrar nisso, mas reconhecer esse caráter precário, essa vulnerabilidade, nossa, não é novidade alguma, mas é acertado, né? Não é porque não é novidade que não é válido ela falar sobre isso. Realmente, o que nos caracteriza como humanos, acima de tudo, é uma precariedade muito específica, nossa humana. E esse é o elemento universal que os direitos humanos nos mostram, nos recordam. Quanto nós somos vulneráveis, quanto a nossa vida é precária, e por isso mesmo precisa ser protegida. Segunda parte, então, da nossa conversa é essa. É me valer dessa distinção entre contexto de gênese e contexto de validade, para dizer, não, os direitos humanos não são necessariamente uma retórica expansiva imperialista. O contexto de gênese não limita necessariamente o contexto de validade de uma ideia. Ponto. Terceira parte da nossa conversa. Tá, não limita necessariamente. Direitos humanos não necessariamente são uma retórica imperialista expansionista. Mas podem vir a ser usados dessa maneira? Claro que podem. E aí vem o problema, né? Como compreender os direitos humanos? Não há dúvida de que uma compreensão dos direitos humanos possa se mostrar como uma mera retórica de dominação, como uma mera retórica de expansão imperialista, se esses direitos humanos forem lidos, por exemplo, com uma cartilha pronta, acabada, elaborada por algum intelectual conservador na Europa, ou conservadora na Europa, que tente ditar para o resto do mundo como que um ser humano de verdade deve viver e o que de um ser humano de verdade deve ser protegido. É claro que essa é uma leitura possível e uma das leituras que existem. O ponto é, essa não é a única leitura possível e não é a única leitura que existe. O grande desafio que se coloca, então, como pano de fundo geral, é como interpretar os direitos humanos, como concebê-los, como tomá-los, sem permitir que eles se reduzam a uma mera retórica expansionista, imperialista, etc. E aí você vai ter também um conjunto de teorias rivais que compartilham mais ou menos pontos, mas que vão insistir nessa possibilidade de uma leitura não eurocêntrica, não norte-centrada dos direitos humanos. Vão insistir na possibilidade de compreender e ler os direitos humanos numa chave plural, numa chave multicultural, numa chave intercultural,
etc, etc, etc. Eu vou destacar aqui 3 dessas tradições teóricas, embora não vou entrar mais a fundo em nenhuma delas, acho que essa palestra ela é mais panorâmica, né? Mas para que quem tiver interesse possa buscar por conta própria, né? Uma primeira dessas vertentes é uma vertente que a minha é muito cara, né? O professor Fernando tem pavor, muita gente tem pavor, mas é a própria discussão sobre direitos humanos mais recente do sociólogo e filósofo alemão Jürgen Habermas. Habermas vai insistir muito, sobretudo nos textos mais recentes, na categoria de modernidades múltiplas, não há uma modernidade só, há modernidades múltiplas, na possibilidade do diálogo intercultural e na possibilidade de pensar os direitos humanos nesse diálogo intercultural, sem que a Europa simplesmente imponha a sua leitura dos direitos humanos a outras sociedades, mas a partir de um diálogo no qual também a Europa possa aprender com as outras comunidades quanto às suas leituras específicas dos direitos humanos. Então, uma leitura possível aí seria a Habermas, né? Ideias como modernidade múltiplas, diálogo intercultural. Um outro nome, esse um pouco mais conhecido, né, de nós aqui no Brasil, sobretudo do pessoal que trabalha com direitos humanos, seria o sociólogo português Boaventura Santos. Boaventura tem um textinho específico, no caso do Habermas são muitos os textos, não vou indicar nenhum específico, né, mas o Boaventura Santos é mais fácil, ele tem um textinho intitulado Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. E esse é um textinho que ele vai também sustentar isso. Olha, é possível ler os direitos humanos numa chave multicultural. Então, Boaventura Santos seria um segundo autor importante. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Finalmente, um terceiro, um pouco menos conhecido, mas muito interessante, é o Joaquim Herrera Flores. Uma figura importante, que seria uma teoria crítica dos direitos humanos, e que vai ter um conceito que me agrada muito, né, que é o conceito de universalismo de chegada. O que é essa ideia do Herrera Flores? Olha, eu não tenho como assumir de partida necessariamente que haja coisas universais. Mas nós, embora não possamos partir de uma ideia de que, olha, necessariamente há coisas universais, ontologicamente, nós podemos sim construir de maneira dialógica pontos que venham a se mostrar universais entre nós, que se mostrem como relevantes para comunidades diferentes, para culturas diferentes, para tradições diferentes. Por isso, esse universalismo, ele vai batizar como universalismo de chegada ou de confluência.
Não vamos partir de uma ideia ontológica de humanidade inteira. O que é o homem? Na própria pergunta já se trai o caráter universal, porque se pergunta por quem é o homem, não por quem é o humano para além do homem. Mas essa é uma das perguntas mais comuns de uma filosofia lida de maneira tradicional. O que é o homem? A ontologia do ser humano. Não vamos partir desse negócio. Mas vamos ver historicamente como que as lutas sociais mundo afora nos permitem perceber que há pontos comuns, que há demandas comuns, reivindicações comuns. E que, embora nós sejamos muito diferentes, nós podemos chegar a compartilhamentos universais daquilo que é universalmente humano. O universalismo dos direitos humanos não pode ser algo posto ou imposto de partida, mas precisa vir a ser um universalismo de chegada ou de confluência. Esse desafio, uma leitura dos direitos humanos nesse sentido, é o que os direitos humanos, em linhas gerais, exigem de nós. Por quê? Porque, do contrário, eu tenho uma interpretação dos direitos humanos que contradiz, que nega a própria ideia de direitos da humanidade inteira. Se eu adoto uma interpretação restritiva, norte-centrada, limitadora, presa a uma única matriz ética, a uma única matriz religiosa, a uma única matriz de costume, de cultura, e se eu interpreto os direitos humanos dessa maneira, eu tenho tudo, menos direitos humanos com uma pretensão de validade para a humanidade inteira. Então, com isso, a minha fala ela já está toda delineada. Direitos humanos. O que eles nos mostram? A precariedade compartilhada por todas e todos nós como vida humana. A carência, a necessidade de proteção. Tanto é assim que nós não vamos falar nesse âmbito em direitos fundamentais, que em regra exige uma positivação constitucional em uma determinada sociedade jurídico-política, um país. Vamos falar em direitos humanos, que vão se consolidar e expandir como tais pós-Segunda Guerra Mundial, porque um dos direitos humanos fundamentais é exatamente o direito a ter direitos, independentemente de ter ou não uma pátria jurídico-política. Isso ficou escancarado como um problema na Segunda Guerra Mundial. Não importa se um Estado autoritário qualquer expatria seus cidadãos, eles continuam tendo direito. Não porque são membros de um Estado, mas porque compartilham a precariedade universal da existência humana. O que esses direitos nos mostram, portanto, é isso. A vulnerabilidade, a precariedade de uma existência que sofre e sabe que sofre, que precisa de proteção. O que esses direitos, por outro lado, escondem de nós? Eles escondem o risco, a suspeita de se reduzirem a uma retórica expansionista, a uma forma de dominação, a um mero continuar de um processo histórico de colonização, ainda que sob novas máscaras. É preciso, portanto, não permitir que esses direitos humanos se escondam dessa maneira. E por isso, o que eles exigem de nós? Que nós saibamos nos posicionar contra essa suspeita e saibamos dizer claramente, não. Não é a única leitura possível dos direitos humanos, uma leitura eurocêntrica, norte-centrada, de dominação e expansão imperialista. Há outras leituras possíveis, e é com essa que nós nos comprometemos. Por quê? Porque, do contrário, interpretar direitos humanos de modo que não seja uma chave multicultural, plural, de diálogo intercultural, um universalismo tomado como de chegada ou de confluência, etc., né? Poderíamos trazer aqui várias outras propostas teóricas parecidas com essas,
Não interpretar dessa maneira é trair a própria ideia de direitos humanos, que só consegue ter uma validade para além do seu contexto de gênese, se pudesse referir à humanidade inteira. Então, a terceira parte da nossa fala é isso. Esses direitos exigem de nós essa interpretação. Caminhando já para o fim, quarta e última parte da nossa conversa. Mas mais concretamente, professor, o que esses direitos exigem de nós? Eles exigem que nós, além de interpretarmos esses direitos numa chave não norte-centrada, não eurocêntrica, nós também nos perguntemos por qual é a compatibilidade desses direitos e da defesa que fazemos deles com a atual sociedade em que vivemos e com a atual maneira de organizarmos essa sociedade. Esse me parece um ponto que uma boa parte das pessoas que fala de direitos humanos não tem disposição para chegar a tanto. Direitos humanos exigem de nós, antes de tudo, uma crítica radical à sociedade existente hoje. Exigem de nós, antes de tudo, a percepção clara da incompatibilidade de longo prazo entre proteção dos direitos humanos e manutenção da ordem capitalista de produção. Professor, mas a propriedade, ela não é uma coisa muito importante, não é também um direito humano? Bom, sim. Marx mesmo vai dizer isso. Não que é um direito humano, mas vai dizer que a propriedade do indivíduo ela é importante. Marx nunca negou isso. Mas a propriedade individual, não a propriedade privada dos meios de produção e uma economia organizada sobre a propriedade privada dos meios de produção. Criticar o capitalismo não é dizer que o Estado vai entrar na sua casa e tomar seus bens. É dizer simplesmente que você não vai precisar mais ser reiteradamente submetido a um regime de exploração que aumenta continuadamente a desigualdade do mundo. Então, uma primeira exigência mais concreta dos direitos humanos a nós é uma crítica radical da sociedade capitalista. A percepção de que é impossível uma conciliação estável de médio prazo e de longo prazo entre capitalismo e direitos humanos. Era essa a crítica do Marx que eu mencionei lá no início. Não é que ele era contra os direitos do homem do seu tempo. Ele só dizia, esse negócio não basta, não. Isso aí tem a ver com uma mera emancipação política. Mas a emancipação humana mesma só virá com uma nova sociedade. Então, a primeira exigência mais concreta de nós é essa. Não há que se falar em direitos humanos sem se falar ao mesmo tempo de uma crítica radical ao capitalismo. Se se fala em direitos humanos e não se faz uma crítica ao capitalismo, aí sim o que eu tenho é uma retórica de dominação liberal típica da modernidade capitalista. A primeira exigência mais concreta, então, de nós é essa. Falar em direitos humanos é falar de uma crítica radical à sociedade capitalista. Também para Marx. Segunda exigência mais concreta, a exigência mais geral é aquela, é buscarmos uma leitura dos direitos humanos que não seja egocêntrica, não seja norte-centrada. Essa exigência de fundo, que eu mencionei na terceira parte da minha fala, agora há pouco, nos leva a exigências mais concretas. Uma primeira é, direitos humanos e crítica da sociedade capitalista precisam caminhar lado a lado. É impossível uma conciliação de médio prazo em termos globais entre proteção dos direitos humanos e manutenção da ordem capitalista de produção. Segunda exigência. Direitos humanos exigem que nós percebamos que não é só a vida humana que é vida nesse planeta. Em outros termos, que a vida humana se integra a uma sistemática muito mais complexa do que seria a vida em si do planeta Terra. É o que alguns intelectuais do pensamento decolonial vão chamar de giro biocêntrico.
não mais uma perspectiva antropocêntrica, que tem o ser humano no centro, mas giro biocêntrico, que tem a vida em si mesma no centro. E a vida humana é só um elemento conectado com outras vidas dentro da vida em si do planeta Terra. Ou nós percebemos de uma vez por todas que a vida humana só continua como vida humana, passível de ser vivida, em harmonia com as outras formas de vida do planeta. Ou em poucas décadas, a própria vida humana não será mais possível no planeta. Então, hoje, de maneira concreta, os direitos humanos exigem de nós a percepção daquilo que vai para além do humano. E a percepção de que a vida humana não é o centro do universo, não é o centro do planeta, mas é um elemento a mais de uma rede ultra complexa do que seria a vida em si mesmo dentro desse planeta. Quando essas duas coisas se acoplam, uma crítica radical da sociedade capitalista e uma crítica a um assento excessivamente antropocêntrico dos próprios direitos humanos, vem algumas questões ainda mais concretas que nós, preocupadas e preocupados com os direitos humanos, precisamos ter em conta. Vou mencionar apenas uma delas, para a qual quase ninguém tem atentado, na minha opinião, de maneira adequada. Até hoje, a principal causa de morte dos pobres tem sido a fome. Causa direta, a morte de fome mesmo. Causa indireta, desnutrição, saúde precária, maior vulnerabilidade a infecções, a doenças. Quando pega a doença, maior chance de desenvolver um quadro grave. A pandemia está aí para mostrar isso. Dentro de alguns anos, a fome perderá o seu lugar como principal causa dos pobres morrerem e será substituída pela sede. É altamente provável que em algumas décadas a sede venha a se tornar a principal causa de morte das pessoas mais pobres. A fome demora um pouquinho mais para matar, o ser humano consegue passar algum tempo sem se alimentar, sem se hidratar, não. O planeta está secando. Mesmo quando nós temos um regime de chuva razoável, se anuncia que não foi suficiente para preencher os reservatórios, mesmo num país como o Brasil. A Amazônia seca, o Pantanal seca. Isso tem a ver, claro, com a manutenção de uma forma de produção perversa como o capitalismo. Isso vai matando outras formas de vida, para as quais nós não nos atentamos necessariamente, quando falamos só em direitos humanos, numa leitura muito restrita. E tudo isso está produzindo uma propensão, nos próximos anos, para que uma parcela imensa da população humana morra de sede. O planeta está secando. Mas na hora que ele começar a secar de maneira mais efetiva, também a vivência da seca será clivada de critérios de classe. Também nós, privilegiadas e privilegiados, teremos água para beber. E a maioria esmagadora dos miseráveis simplesmente morrerá de sede, antes de morrer de fome. Esse talvez seja o elemento mais concreto e menos discutido hoje, quando nós falamos de direitos humanos. Para além desses, para terminar, claro, não podemos esquecer que estamos numa sociedade que é a sociedade brasileira, com a sua herança patriarcal, colonial, escravista e tudo mais. De maneira que em nós, questão racial é um dos elementos mais importantes. Essa questão racial se acopla à questão de classe, se acopla à questão de gênero, e torna impossível que nós compreendamos o nosso cotidiano de luta, do mesmo jeito que competições de direito internacional podem fazer, ao discutir casos supostos
que não trazem consigo a complexidade de uma sociedade tão perversa como a nossa. Então, para além de tudo, se estamos no Brasil, lutando por direitos humanos no Brasil, precisamos entender a fundo quais são as condicionantes de fundo dessa nossa sociedade. E quanto a isso, eu acho que o Gessé Souza, para além de toda a polêmica que envolve sua obra, tem uma sentença muito interessante. Nosso berço é a escravidão. É ainda na herança de um sistema escravista, eu acrescentaria, patriarcal, misógino, racializado, que o Brasil ainda hoje se organiza. Nós ainda nos organizamos como sociedade na esteira do tipo de estrutura social de segregação abismal, característica de sociedades escravistas. Começar a lutar por direitos humanos de maneira mais concreta entre nós também exige que nós saibamos isso. A sociedade brasileira é muito específica. Nós fomos a maior sociedade moderna escravista do mundo. E pior, permanecemos ainda hoje com a herança dessa escravidão colonial, patriarcal, negra. Os traços de tudo isso permanecem. Nós exalamos racismo, patriarcalismo, escravismo e colonialidade para fazer alusão ao Adorno por todos os nossos poros como sociedade. Sem uma percepção disso, também não me parece legítimo falar de direitos humanos, aí de maneira mais concreta, aqui no Brasil. Queridas, queridos, era essa a minha exposição, de maneira muito panorâmica, muito sucinta, mas acho que é um bom ponto de partida para a gente conversar, se vocês quiserem agora na sequência, sobre tudo isso e sobre o que mais vocês quiserem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada pelas exposições, professor Davi. Vou passar a palavra para o professor Fernando, se tiver alguma ponderação, algum acréscimo, e posteriormente, se algum de nós tiver alguma dúvida ou algum aspecto a acrescentar em debate. Professor Fernando, por favor. Bom, estava até aguardando vocês aí para que vocês façam as perguntas, né? Para que eu não monopolize a questão. Eu estou com 3 perguntas aqui anotadas, mas talvez seja interessante, de repente, se alguma de vocês já tem alguma indagação, algum comentário a fazer, que faça. Senão eu já disparo aqui as perguntas. Alguém já tem? Eu prefiro dar a prioridade para vocês. Jordana, você levantou a mão? Pode abrir seu microfone, sua câmera, como você se sentir confortável. Aqui. Oi. Boa noite. Boa noite a todo mundo, professor Davi. Faz tempo que eu não ouço uma aula sua e é muito bom sempre rememorar suas aulas. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas principalmente essa consideração do que é o direitos humanos, né? Na perspectiva do giro, não mais nessa visão antropocêntrica, né? Mas da vida como um todo. Giro biocêntrico. Isso, o giro biocêntrico, porque eu lembro que meu primeiro contato com os direitos humanos foi justamente na comunidade onde eu cresci. E justamente porque o poder público é periférico em São Paulo, mas assim, as pessoas estavam construindo suas casas e tinha, claro, o problema com os direitos ambientais, que nessa época, em 2000, ali em São Paulo estava fervendo, ainda mais do anel, essas coisas ali, e o poder público, prefeitura, estado, entrava dentro das casas das pessoas e tiravam, por exemplo, os materiais de construção da reforma da casa, de alguma coisa assim, dizendo que isso era o direito da prefeitura, o direito do estado. E aí foi quando a gente começou a ter uma formação justamente com o coletivo sobre direitos humanos, o direito da propriedade, e que isso não era possível, porque também era um direito humano, né, a propriedade privada,
E aí que a gente começou a trabalhar sobre isso, e nessa perspectiva dos direitos ambientais e tudo mais. E hoje eu percebo que, até mesmo com o ataque que a gente recebeu no início da palestra, a gente ficou muito afoito, mas é muito isso. Se a gente não souber como lidar com os ataques com os nossos direitos, eu acho que isso que é o nosso papel, a nossa proposta da clínica, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas. Então, eu agradeço muito você ter trazido para a gente essa perspectiva, tirando um pouco o antropocentrismo, o capitalismo, e trazendo uma coisa mais humanitária, humanista mesmo, que é o direito humano. Obrigado a você, Jordana. Acho que a sua experiência, ela tem mais valor do que a minha fala, né? Direitos humanos, eu costumo falar muito pouco de direitos humanos, eu acho que realmente é um tema que a teoria tem bem menos a dizer do que a prática em relação a ele. E, sem dúvida, que a sua experiência poderia tornar essa palestra muito mais rica do que a minha fala, e fico feliz que tenha agradado, acho que você sabe disso, pelo que você narrou agora há pouco pra gente. Direitos humanos, basicamente, é luta. Né? Se eu tivesse uma palavra para definir, o que é esse negócio? É luta. Você luta, pronto. Geralmente perde e continua lutando. Basicamente isso. Mas obrigado a você pelo comentário, pela atenção. Prazer te rever também aqui. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma ponderação a ser feita? O professor Davi Gomes? Vamos lá, então? Eu mesmo também queria Então comentar um vai. aspecto também que me chamou a atenção, bem breve, não vamos estender muito, comentário bem breve mesmo, que nesses estudos que, ao longo desse tempo, que culminaram também na ideia desta exposição, né, nós discutimos bastante essa questão de diferenciação de direito humano, fundamental, e foi muito legal essa posição que o senhor trouxe sobre essa diferenciação dentro dessa visão toda que nós não tínhamos, esse panorama tão expandido, do que a Jordana também falou, sobre tirar apenas o ser humano do centro de tudo, né? E essa visão, além de todos os estudos que fizemos nessa diferenciação, essa visão realmente foi totalmente fora da curva, e assim, foi realmente uma ponderação muito importante, uma exposição que acrescentou, acredito que não só para mim, porque é realmente uma visão que não teríamos, ainda que tivemos muitas leituras, muitos estudos acerca do tema. Muito obrigada de novo, professor. Obrigado a você, Júlia. Fico feliz que tenha conseguido trazer alguma coisa de diferente. Né? O tema é um tema tão batido, mas tão atual, né? Ninguém aguenta mais ouvir falar disso e, ao mesmo tempo, não se esgota, né? É um tema paradoxal. Mas fico feliz que alguma coisa tenha surgido de nova para vocês. Professor Fernando, acredito que nenhum outro participante tem alguma questão a ser levantada ou algum comentário, então, se o senhor se sentir confortável agora para fazer suas perguntas, ponderações. Sim, então vou fazer aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Eu tive três aqui, coloquei três indagações aqui, ô Davi, e você fica à vontade de responder as três ou não responder as três, enfim, lidar da melhor forma como te aprouver. É interessante a gente deixar registrado aqui também, né, que essa sua palestra, ela é o arremate de um período de formação, como a própria Júlia havia indicado aí na fala dela. A gente passou durante um bom tempo lendo, estudando sobre direitos e garantias fundamentais, inclusive com uma pegada dogmática bem forte, né? E debatendo isso em vários aspectos, e você não tem como saber, você, Davi, não tem como saber o quanto a sua palestra foi um fechamento de altíssima qualidade para todos os debates que a gente está tendo dentro da clínica, né? É muito interessante uma série de elementos que você traz, porque realmente ajuda todos nós e todas nós a pensar a questão dos direitos humanos, nas aporias que a gente encontrou, né, nos nossos debates, nas dificuldades, nos desafios. Então, assim, foi muito
para nós da clínica, para qualquer pessoa que estiver assistindo, de fato vai ser uma experiência muito importante, muito rica, mas para nós da clínica existe algo, inclusive, de especial nessa sua participação hoje conosco aqui, nessa conversa que você teve conosco. E aí eu tenho 3 ponderações, né? Uma, eu queria saber qual é a sua... Você já adiantou um pouco quando você cita o Joaquim Herrera Flores, o universalismo de chegada, mas eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre essa questão, essa contraposição entre uma certa doutrina que é famosa, inclusive em setores um pouco mais conservadores do direito internacional público, né, do R2P, Responsibility to Protect, né, responsabilidade para proteger, que justifica uma intervenção nos estados sob suposta violação grave de direitos humanos, o que acaba gerando isso que você mesmo havia colocado na primeira parte da tua palestra, né, do imperialismo, um weaponized human rights, direitos humanos armatizados, tornado arma de intervenção geopolítica, inclusive. Essa contraposição entre esse discurso do R2P com a autodeterminação dos povos, ou seja, nós temos práticas culturais que são misóginas, né, como a clitoridectomia, né, seccionamento do clitóris das mulheres em algumas comunidades, por exemplo, africanas, práticas também racistas, né, de várias naturezas. Me vem à cabeça aqui, por exemplo, os protetorados e as outras formas de colonização velada que ainda existem, né? Porto Rico com os Estados Unidos, Guam também com os Estados Unidos. E isso esse tipo de prática cultural muito específica que supostamente violaria um ideal de direitos humanos, isso polarizado, contraposto com o direito internacional dos direitos humanos, e não só com o direito internacional com direitos humanos, mas também com a possibilidade, a existência e o emprego dos tais capacetes azuis, né, das forças de paz da ONU, intervenção inclusive militar, supostamente para a defesa contra a violação em massa de direitos humanos de determinada população de um país. Essa é a minha primeira pergunta. Como é que você vê isso? Segundo, uma coisa que a gente discutiu muito, Davi, e aí falando um pouco, reverberando um pouco o que você havia trazido na sua palestra sobre os europeísmos, né? E, por que não, americanismos, né? Aquela técnica, aquela proposta que os meninos estudam, a gente resgatou, inclusive, na nossa formação, da teoria da ponderação, de Alex, da teoria de Ronald Dworkin também, para poder lidar com essas questões. E você é uma pessoa que defende, né? O pessoal aqui já me viu criticando isso, falando que ao fim e ao cabo nós temos uma decisão e tal, existe uma questão política envolvida muito forte, que isso soa como técnico, mas não seria, mas você é uma pessoa que defende isso. Você vê, e eu queria que os nossos membros e as nossas membros que já viram o meu tipo de colocação, visse a sua também. Por que é interessante esse tipo, bem aplicado, se bem aplicado, por que isso é interessante para se pensar direitos e garantias fundamentais no nosso país, né? Em especial, como as instituições de Estado lidam com isso, em especial o judiciário. E, por fim, a minha terceira, e aí eu desenvolver um pouquinho mais, né? Muito nesse caminho do que você coloca de uma certa antropofagização, né? Se algo geneticamente surge, né? Se tem em sua gênese algo eivado, algo viciado, isso não quer dizer que a validade hoje, da forma como a gente tem como se apropriar, não seja interessante, né? Uma certa antropofagia desses direitos, desses ideários. Né? Me vem à cabeça aquela história que o Zizek gosta muito de contar, dos haitianos enfrentando as tropas napoleônicas, quando as tropas napoleônicas chegam no Haiti e as frentes de batalha vão se aproximando, os soldados de Napoleão começam a ouvir que o pessoal lá no Haiti, os soldados haitianos estão cantando uma coisa, e eles falam, são esses gritos tribais, esse povo preto,
selvagem desse Haiti e tudo mais. E aí as frentes vão se aproximando e os soldados napoleônicos ouvem que aqueles gritos supostamente tribais, na verdade, eram os haitianos cantando a Marselhesa. Ou seja, os haitianos reconhecendo que aqueles direitos que num primeiro momento poderiam não ser feitos para homens e mulheres pretos e pretas, eles acreditam nisso e lutam por isso, né? E pensar um pouco, eu estou desenvolvendo um pouco, porque isso é uma coisa que eu queria muito ver você falando sobre isso. E aí nós temos, talvez, todo um histórico, a partir da Revolução Francesa, principalmente, de uma certa luta pelos direitos humanos que diz respeito, em alguns aspectos, a uma coerência ao lidar com esses ideais que, em primeiro momento, surgiram. Se nós vamos ter liberdade, igualdade, fraternidade, nós vamos ter mesmo. E, desde o início, eu penso Graco Babeuf e as conspirações dos iguais e toda a luta socialista no século XIX, quem pautou isso com força foi o campo progressista, em especial a esquerda. Antônio Cândido vai falar isso, e o Érico Hobsbawm, você estava falando, a gente perde sempre, né, em direitos humanos. Na verdade, fizeram uma pergunta para os dois responderam mais ou menos do mesmo jeito, dessas derrotas no nosso campo. E eles falam, que derrotas? Nós tivemos várias derrotas, nós tivemos muitos ganhos. Os avanços em direito social, estado de bem-estar social, todos os grandes avanços que surgiram ali do final do século XVIII até agora, são vitórias do campo progressista, que são impostas. Hoje, para você entrar em Jacarezinho e executar 25 pessoas, o que é um escândalo, sob qualquer aspecto, não dá para fazer como se fazia nas colônias africanas no século XIX, não dá para se fazer como se fazia no absolutismo francês. Você tem que arrumar uma justificativa, você tem um ônus argumentativo, para poder tentar passar isso como uma proteção de direitos, como algo constitucionalmente orientado. Antigamente não, preto morre. Eu sou o rei, eu mato quem eu quiser. Isso é uma vitória do nosso campo. A vitória dos direitos humanos vem do nosso campo. Por que eu estou falando isso tudo? É o que eu queria que você desenvolvesse um pouco do quanto a luta pelos direitos humanos, por esses avanços, enfim, na humanidade, do melhor que existe no constitucionalismo, não só brasileiro, mas internacionalmente, do quanto isso é uma conquista, claro que é uma conquista popular, uma conquista do povo, mas uma conquista galvanizada pelo progressismo, em especial pela esquerda. O quanto a esquerda e o campo progressista em geral tem a celebrar por todas essas conquistas civilizatórias ao longo desses poucos séculos de direitos humanos, né, da invenção dos direitos humanos nesse aspecto. É mais ou menos isso. Não sei se me fiz claro, Davi, mas são essas 3 perguntinhas aí. Peço desculpas por me estender um pouquinho, em especial na terceira, mas só para poder deixar as coisas em bons termos. É isso. Perfeito, querido. Cada uma dessas questões daria um debate de algumas horas, talvez alguns dias, né? Exatamente. Mas não vou fugir da briga, não. Vou responder. Primeiro, essa questão aí, né? Direitos humanos, intervenção internacional versus autodeterminação dos povos. Minha posição é seca. Não há que se falar em autodeterminação dos povos enquanto seguirmos sendo uma sociedade global capitalista cindida em classes. Então, o argumento da autodeterminação não me convence. Se todas essas sociedades que existem hoje são atravessadas de baixo a cima por uma desigualdade abissal que dificulta a participação paritária no campo da política, para que nós possamos falar em uma autodeterminação soberana de um povo, esse argumento da autodeterminação dos povos contra intervenções humanitárias, para mim, não cola de modo algum. Então, para mim, o argumento da autodeterminação não me convence. Quer dizer que, então, toda e qualquer intervenção humanitária pode acontecer? Não. A primeira coisa que eu fiz foi só descartar o argumento da autodeterminação. Para mim, é uma grande falácia. A não autodeterminação dos povos. E os povos que estão sendo torturados, mortos, que estão tendo pedaços do corpo cortados, eles também concordaram com isso? Não.
Então, esse argumento, né, da autodeterminação dos povos, por mais que haja um apreço na tradição crítica por essa categoria, né, Cara, dentre outras figuras, alguém como o próprio Vladimir Lenin, não me convence. Isso, para mim, é uma grande falácia. Sendo assim, eu entendo que é possível haver alguma intervenção humanitária para a proteção de direitos humanos? Sim, entendo possível. Para isso, o que seria necessário? Então, eu entendo que é possível. O que seria necessário para que uma intervenção como essa pudesse vir a ser tomada como legítima e não como mera expansão imperialista? Aí eu vou muito com você, é dogmática, é arranjo institucional, são categorias mais específicas para um processo jurisdicional internacional acoplado a uma reforma profunda das Nações Unidas. Nós precisaríamos de uma reforma profunda das Nações Unidas, que diminuísse o peso extremamente assimétrico do Conselho de Segurança, que reformasse o próprio Conselho de Segurança, que criasse de alguma maneira na ONU órgãos aptos de maneira menos contaminada pela realpolitik a proferir uma decisão. Está acontecendo uma violação generalizada de direitos humanos, cabe uma intervenção da comunidade internacional. E que essa intervenção pudesse ser feita não por um país ou por outro, mas pela comunidade internacional comprometida com os direitos humanos. Então, a minha posição é, argumento da autodeterminação dos povos, para mim, é uma grande falácia. Logo, não serve contra uma intervenção humanitária possível. Intervenções humanitárias, na minha opinião, portanto, são, em princípio, possíveis, mas, para que viessem a ser legítimas quando ocorressem, nós precisaríamos de uma reforma profunda do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o que passaria por uma reforma profunda da ONU, por uma reforma muito profunda do Conselho de Segurança, e pelo desenvolvimento de categorias dogmáticas no direito internacional, aptas a nos permitirem pensar a legitimidade de uma intervenção humanitária da comunidade internacional, não de um ou outro país. É claro que a gente está muito longe disso. As relações internacionais ainda são dominadas pela realpolitik, pela política da força, do dinheiro e da arma. Mas, se nós olhamos o desenvolvimento das relações internacionais de 48 até hoje, de 1948 até hoje, em 70 anos, e comparamos esses pequenos 70 anos com o que são as relações internacionais ao longo da história, não há motivo algum para desesperança. Nós andamos muito nessas últimas décadas. Ninguém imaginaria uma ONU, talvez, antes da Primeira Guerra Mundial. Ainda falta muito caminhar. Mas nós já andamos muito, isso tem que ficar claro. O direito internacional não é só uma abstração vazia. Ele tem que lutar cotidianamente contra a realpolitik. Mas ele andou muito nas últimas décadas. Se nós viermos a conseguir uma reforma das Nações Unidas, que diminua o peso dessa realpolitik, dessa política da arma e do dinheiro lá dentro, torne a ONU e as instâncias decisórias mais representativas, desenvolvam-se mecanismos jurídicos de acionamento de um tribunal apto a proferir uma sentença, desenvolvam-se conceitos dogmáticos aptos a nos dizer quando, quais são os requisitos, o que tem que estar presente para que possa ser proferida uma decisão autorizando uma intervenção humanitária da comunidade internacional a partir da constatação de uma violação generalizada de direitos humanos. Se nós chegarmos a tudo isso,
eu não veria problema algum em intervenções humanitárias internamente a países que alegam certos direitos de soberania para fazer o que quiser. Não é algo muito diferente de um sistema federativo, como o Brasil. A depender da situação, a própria Constituição autoriza uma intervenção federal. Uma das hipóteses tem a ver exatamente com uma violação generalizada de direitos aí dos indivíduos. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, desde que nós tenhamos reformas estruturais profundas na ONU e desenvolvimento dogmático, doutrinário, para um sistema de direito internacional dos direitos humanos muito mais efetivo do que o que nós temos hoje. Enquanto nós não chegamos a esse ponto, como que nós podemos analisar cada intervenção humanitária? Infelizmente, é uma análise ad hoc. Cada caso tem que ser pensado. Uma coisa foi o ataque ao Iraque, me parece. Outra coisa foi a intervenção no Kosovo, me parece. Não estou aqui para elogiar a intervenção no Kosovo, mas não me parece que foi simplesmente a mesma coisa que a intervenção no Iraque. E eu estaria muito disposto a apoiar uma intervenção humanitária da comunidade internacional na Síria já há alguns anos. Eu penso que é uma análise, neste momento, que tem que ser caso a caso. O que está em jogo? Quais são os interesses envolvidos? O que está acontecendo efetivamente? Enquanto não há uma sistemática mais desenvolvida, essa seria a minha posição. Segunda pergunta. Como trabalhar aí com essas teorias de interpretação para pensar esses problemas? Às vezes acontece na UFMG de eu lecionar sociologia jurídica no segundo período, pegar a mesma turma em hermenêutica jurídica, no sexto ou sétimo período, eu sempre confundo. E é muito interessante, porque eu costumo dizer, olha, são dois professores. Na sociologia jurídica, o meu papel fundamental é explicitar as contradições do direito como alguém que observa o direito de fora. E aí eu vou dizer que há o tempo todo são processos muito pouco lisos, são decisões muito enviesadas em termos de classe, de raça, de poder econômico. É altamente possível prever qual que é a tendência das decisões jurisprudenciais. Eu previa, em 2018, né, pouco depois da eleição presidencial, qual seria a tendência do STF. E dizia, o STF vai criar resistência a qualquer tentativa do novo governo contra direitos individuais, contra liberdades civis, mas vai aceitar praticamente tudo que o novo governo fizer em termos de desmonte do estado de bem-estar social. É o que vem acontecendo. A sociologia do direito te permite essas previsões. Na hermenêutica, nas teorias da argumentação e da interpretação, não é mais quem observa o direito de fora que está falando. É alguém que assume o ponto de vista interno ao direito. Alguém que, apesar de desacreditar muito em termos teóricos, talvez, que o direito sirva para alguma coisa, no momento em que escreve um habeas corpus, pode até não acreditar na cabeça que isso sirva para alguma coisa, mas sua própria atitude, sua performance é uma performance que revela uma certa crença no direito. E para alguém que está dentro do direito, usando as ferramentas do direito, que vai impetrar um habeas corpus, que vai construir uma defesa, que vai atravessar um recurso, esses atos todos revelam uma crença de que o direito funciona. Uma crença não necessariamente consciente, teórica, uma crença prática. Pô, estou entrando com habeas corpus, eu nem acredito nisso. Acredita sim, senão nem entrava. E nessa hora, o que nós precisamos não é mais de uma sociologia crítica que olha o direito de fora, mas é de uma teoria que de dentro do direito
lute pela melhor interpretação, pela melhor leitura possível do direito. E aí é que vai dizer o Dworkin, por exemplo, em relação aos Critical Legal Studies, uma das principais correntes de sociologia jurídica dos Estados Unidos. Olha, eles não estão errados. Ou os estudos marxistas, por exemplo, não é que eles estão errados, mas eles não nos apresentam a melhor leitura possível do direito. E no momento de assumir o ponto de vista interno de um advogado, por exemplo, de direitos humanos, o que você precisa é da melhor leitura do direito. Uma leitura que acredite nas promessas do direito e que tente forçar a efetivação dessas promessas. Então, vai dizer o Dworkin, né, em dois textos que eu gosto muito, um é o final lá do Império do Direito e outro é uma conferência dele, os sonhos do direito para si mesmo, ou as ambições do direito para si mesmo. Na hora de tentar uma defesa, uma denúncia, num caso como o do Jacarezinho, contra as forças policiais, o que você tem que forçar? Olha, quais são as expectativas que o direito tem para si mesmo? O que significa viver sob o império do direito? O que significa se conformar como Estado democrático de direito? É só isso que nós queremos, excelência, que seja reconhecido nesse caso. Então, saber mediar essas duas perspectivas, a do observador externo, do sociólogo, do teórico crítico, que olha de fora porque não está entrando com nenhuma peça para defender ninguém, e diz, direito é marcado por classe, por influência, por poder econômico, por poder simbólico. Uma coisa é essa posição. Outra coisa é a posição de quem está olhando o direito de dentro, construindo uma peça de defesa, construindo um remédio constitucional, atravessando um recurso. Essa pessoa não precisa que alguém diga para ela que o direito não funciona. Ela precisa de alguém que forneça para ela a melhor leitura possível para tentar fazer com que o direito funcione naquele caso. E aí, nesse momento, uma teoria como a do Ronald Dworkin é muito mais útil do que qualquer análise crítica sociológica de Marx, de Durkheim, de Weber, de Luhmann, de Boaventura, de Butler, de quem quer que seja. No momento em que a coisa aperta e o habeas corpus tem que ser redigido e impetrado, Dworkin é uma força muito mais crítica do que todas as volumosas páginas do Capital. Mas nesse momento da prática do direito, de alguém que vive o direito de dentro, como argumentar estando dentro? É isso que a teoria da argumentação te ensina. Quando você precisa jogar o jogo, fazer de conta, se você preferir, brincar, aceitar como válidas premissas das quais você talvez discorde, mas que no momento em que você redige um habeas corpus, é isso que está em jogo. Você vai ter que entrar dentro do jogo de linguagem, dentro da troca argumentativa. E aí uma leitura que te mostre quais são as promessas do direito, quais são os sonhos que o direito carrega consigo como forma de organização da vida em sociedade, pode ter um potencial crítico muito útil. Então, a maneira como eu lidaria com isso, né, é essa. Saber separar e mediar de maneira adequada duas posturas distintas. O ponto de vista do observador, que de fora observa e critica como funciona como um todo a prática do direito, e o ponto de vista do participante, que de dentro tem que jogar o jogo, tem que se valer das regras, tem que dançar a dança, tem que poder pressupor que vai exigir no processo exatamente o cumprimento das promessas não realizadas do direito. Exceto em casos raríssimos, como, sei que é um ídolo para você, Jacques Verger, né, em que a defesa vem questionar a própria existência do Estado de Direito, exceto nesses casos muito extremos, né, bom, Jacques Verger é um caso extremo, são só casos extremos, exceto nessas hipóteses em que o que vem questionado é a própria legitimidade do Estado como um todo, que nós fazemos em geral é, como advogados e advogados, né, quem advoga, não é o meu caso, lutar para que o direito cumpra as suas promessas, desde dentro,
jogando o jogo, dançando a dança, brincando a brincadeira argumentativa que o direito exige que nós brinquemos, joguemos e dancemos. Então, assim como você disse, né, olha, estudamos aqui dogmática, isso é fundamental, que ao falar de direitos humanos, dominemos dogmática penal pesada. Processo penal pesado. Mas também é fundamental que dominemos teoria da argumentação, hermenêutica jurídica. Como é que eu levo isso aqui que não parece ter saída? Como é que eu vou conseguir produzir uma alteração de jurisprudência nesse caso? Como argumentar aqui contra todas as chances de defesa? Essa é a riqueza, para mim, da hermenêutica. A riqueza das teorias da argumentação. E aí, finalmente, quanto à última questão, né, eu acho que, na verdade, a sua pergunta ela já contém a resposta e contém de um modo muito melhor do que eu poderia falar, Fernando. Eu acabei enfatizando muito as nossas derrotas, né? Tem um intelectual importante na USP, que acabou entrando para a política também, quase virou presidente da República, que é o professor Fernando Haddad. Leitor de Marx, de Habermas. E quando ele foi ministro da Educação, ele dizia algo assim, né? A foto é ruim, mas o filme é bom. O que isso quer dizer? Se a gente olhar hoje, continua muito ruim. Mas se a gente comparar o hoje com o que era há um século, está muito melhor. Compara o Brasil de hoje com o Brasil de um século e meio atrás. Pô, já chegamos na escravidão. Sem dúvida alguma, né, nós podemos entender o avanço dos direitos humanos como vitórias que resultam no longo prazo de um conjunto infinito de pequenas derrotas cotidianas. Seria o paradoxo da luta. São derrotas infinitas no cotidiano que, a longo prazo, formam uma imagem de vitória possível. E é por isso que a gente continua lutando. A gente perde hoje, perde amanhã, perde depois, mas continua lutando. Não é porque a gente é irracional, burro. Não falta gente burra no Brasil. A burrice é o nosso grande problema político já há alguns anos. É burrice mesmo, não é meio termo, burrice. Gente burra, entendeu? Que não consegue fazer um raciocínio a contrário senso, não consegue entender uma coisa básica. Cloroquina não salva a vida, porque quase todo mundo que pegar essa porcaria desse vírus vai sair bem. Então você pode tomar cloroquina. Eu vi hoje na CPI, né? Eu estou acompanhando, adoro CPI, né? É o constitucionalista falando. Tem uma coisa que eu gosto é acompanhar a CPI ao vivo, é muito gostoso, né? CPI, discussão no Senado, na Câmara, plenário, eu adoro essas coisas, né? Muito mais legal do que filme, cinema e tal. Estou lá acompanhando, estou adorando, né? Tinha tempo que não tinha uma CPI legal. E aí o pessoal falando, não, tomar cloroquina, pudim ou nada, dá na mesma, né? Porque a maior parte das pessoas vão sobreviver. Então, gente que não entende isso é gente burra, burrice. Esse é o nosso grande problema político nesse momento. Né? A pessoa ser arrogante. Não. Sou convicto da minha inteligência. Quer chamar de arrogância? Chame. Não quer reconhecer que a burrice é um problema político no Brasil? Não reconheça. Para mim, a burrice é um grande problema hoje no Brasil. Né? Mas, enfim, problema político no Brasil. Não um problema cultural, epistêmico, é um problema político no Brasil. Não entender que 2 mais 2 são 4. Coisas básicas, enfim. Né? Mas, enfim, a gente não é gente burra, não. A gente continua lutando, apesar de continuar perdendo, porque, de alguma maneira, a gente intui isso. De derrotas contínuas, sucessivas, cotidianas, emerge paradoxalmente uma imagem de que, apesar de tudo, temos alcançado algo ao longo da história. E aí, sem dúvida alguma, né, essa historicamente é uma luta do campo progressista. Seja a esquerda da Assembleia Nacional Francesa, os jacobinos, seja tudo que veio a partir daí como esquerda no mundo. Basicamente uma luta, né, entre os que querem preservar o mundo como está e os que querem fazer o mundo algo diferente, melhor. São essas pessoas que se inquietam e resistem a aceitar simplesmente que o que existe é o melhor que temos, que insistem em dizer algo melhor do que isso é possível, são essas pessoas que têm movido o mundo ao longo dos séculos. E o que está em jogo para esse campo progressista nunca foi uma sociedade da igualdade imposta.
nunca foi uma sociedade do fim das diferenças. Nunca foi um modelo de um totalitarismo administrativo. Não. Fazer esse contraponto, não, a direita e os liberais falam de liberdade, a esquerda e os socialistas falam de igualdade. Mentira! A nossa luta na esquerda sempre teve como bandeira fundamental exatamente a liberdade. É por isso que nós temos lutado ao longo da história. Basicamente por liberdade. Liberdade para quem? Para todo mundo. Por isso uma liberdade igualitária. Mas não é igualdade contra a liberdade, não. A bandeira da liberdade foi sempre uma bandeira nossa. Esse papinho de libertário, de não sei o quê, né? Negócio de blog adolescente na internet, menino que não paga a conta de casa, nunca precisou fazer uma conta para saber quanto é que custa as coisas de casa. Ah, sou libertário, não quero nem Estado nem mercado. Né? Essa coisa adolescente, tacanha, pré-maturidade intelectual e política. Mas que é sedutora, né? Ganha um monte de adepto aí, tem até um monte de universidade que tem gente discutindo esse tipo de coisa. Não. Os verdadeiros libertários, as verdadeiras libertárias, sempre fomos nós, que sujamos as nossas próprias vidas de sangue nosso na luta pela liberdade, ao longo dos séculos. Então, a liberdade sempre foi a nossa grande bandeira. E por isso, ao longo do tempo, esse campo progressista tem, apesar de todas as derrotas, conseguido gerar uma imagem, paradoxalmente, de que alguma coisa foi possível na história. Então, seriam essas as minhas considerações, meu querido amigo. Obrigado, Davi. Júlia. Alguma outra Está dúvida? contigo para encerrar esse momento extremamente qualificado e precioso que vivemos, né, no dia de hoje com o professor Davi. Eu estava pensando enquanto o senhor respondia a pergunta do professor Fernando, essa última pergunta, que o senhor citou muito luta. E quando também foi respondida a pergunta da Jordana, também o senhor ponderou que luta seria uma palavra que você definiria os direitos humanos. E acredito que com essa última questão que foi levantada, a cada um passo já é uma luta e, por exemplo, até uma resistência, o que fizemos hoje, por exemplo, que após tudo que aconteceu, tudo que deu tudo para dar errado, a gente dar o jeito e fazer de alguma forma chegar a algumas pessoas, algumas ainda que poucas, mas ainda assim lutando, apesar de dificuldades, lutando. O que aconteceu eu já achei bem ilustrativo, digamos assim, e queria agradecer ao professor Davi por, apesar das dificuldades e pelas dificuldades também, né, inerentes aos direitos humanos também, né, por ter continuado, por ter ministrado essa exposição, que, assim, com certeza, ninguém aqui sai com o mesmo pensamento, com as mesmas convicções. Tenho certeza que, de qualquer forma, acrescentou muito a alguém, especialmente para nós que vínhamos nessa discussão há um tempo, e com certeza não esgotamos aqui, nem nunca esgotaremos essa discussão, mas que com certeza subimos uns 6 degraus de uma vez só. Muito obrigada, professor Davi. Esperamos que o evento possa ocorrer presencialmente com com o devido resultado esperado, mas muito obrigada de qualquer forma. Acredito que todos nós, membros da clínica, estamos muito surpresos com tudo que aconteceu, mas muito felizes também com o resultado que com certeza foi alcançado. Muito obrigada de verdade. Também ao professor Fernando por nos ajudar a lidar com toda essa diversidade e todos nós, membros da clínica. Muito obrigada, de verdade. Obrigado mais uma vez a você, Júlia, ao professor Fernando, a todo o pessoal da clínica, e estou aqui para conversar. Sempre que quiserem bater um papo, vai ser um prazer. Tá bom? Se cuidem direitinho, fiquem em casa, e em algum momento a gente pode, sem dúvida alguma, se reencontrar e se abraçar. Certo? Grande abraço a todo mundo que estiver acompanhando posteriormente esse evento. Precisando de mim, estou sempre aqui.
Boa noite a todos, muito obrigada novamente.